Olá, Seja bem-vindo ao nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar num universo que, assim, muita gente acha que conhece, mas que é cheio de detalhes. O mundo dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. E para guiar a gente nisso, estamos com a norma regulamentadora número 06, a NR6. É o texto oficial, né? Mas, em vez de só ler a norma, pensei em algo diferente. Que tal a gente seguir a jornada de um EPI? Pensa, sei lá, num par de luvas. Uhum. De onde ele vem, quem garante que funciona mesmo, o que acontece quando chega na mão do trabalhador. A NR6 é um mapa, e a gente vai seguir esse mapa. Adorei a ideia de jornada. É a palavra perfeita. Porque a NR6 não é só uma lista, tipo um catálogo. Ela desenha um ecossistema, sabe? Um ciclo de vida onde a responsabilidade de um começa bem onde a do outro termina. Um ecossistema, gostei disso. É. E entender essa cadeia é o que separa um lugar que só parece seguro de um que é seguro de verdade. Boa. Então vamos começar pelo começo dessa jornada. Para muita gente, EPI é capacete e bota, e só. Mas a definição oficial é bem mais ampla, né? O que na prática separa um uniforme de um EPI? Ótima pergunta. É aí que tudo começa. A norma é bem clara. EPI é qualquer dispositivo ou produto de uso individual que serve para proteger a pessoa de riscos. A palavra-chave é essa, proteger de riscos. Certo. Um uniforme comum, por exemplo, ele identifica o funcionário, né? Mas não protege de um corte, de um químico. A luva, o óculos, o respirador. Esse sim tem a missão de ser uma barreira entre a pessoa e o perigo. Entendi, uma barreira pessoal. E quem faz parte desse ecossistema que você falou? Para quem a NR6 aponta e diz, olha, a responsabilidade aqui é sua. São basicamente 3 grandes grupos. Primeiro, as organizações, ou seja, as empresas que compram e fornecem. Segundo, os próprios trabalhadores, que estão lá na ponta. E, claro, no começo de tudo, os fabricantes e importadores. Assim, quem põe o produto no mercado? Exato. A norma amarra a responsabilidade desses 3 de um jeito que, se um elo quebrar, a proteção toda vai por água abaixo. E falando em fabricantes e importadores, a norma trata os dois do mesmo jeito? Quer dizer, para o cara que está usando a luva, faz diferença se ela foi feita aqui ou na Alemanha? Então, para o trabalhador não deveria fazer diferença nenhuma. E a norma garante isso. Ela diz que o fabricante produz aqui, o importador traz de fora, mas aqui no Brasil, os dois assumem a mesmíssima responsabilidade. A mesma. A mesmíssima. Se um EPI importado der problema, a empresa que importou tem que garantir a qualidade, a troca, tudo. Ela vira o rosto do produto aqui. Não dá para falar, o problema é do fabricante lá da China. A responsabilidade é total. Entendi. Ok, então o fabricante ou o importador entrega um produto que funciona. A responsabilidade dele é a capa aí, na porta da fábrica. Como a empresa entra nessa história? É aí que o bastão é passado. Quando a empresa compra o EPI, ela assume uma série de deveres. O mais básico que a norma reforça é que o EPI tem que ser fornecido de graça, zero custo para o trabalhador. Certo, de graça. E pode ser qualquer um? Não, tem que ser o equipamento certo para o risco daquela atividade específica e tem que estar em perfeito estado. Mas não adianta só jogar uma caixa de equipamento no canto e falar, pessoal, tá aí, né? Exatamente. Entregar o EPI é só o primeiro passo. A empresa precisa exigir o uso e, mais importante, ela tem que orientar e treinar o trabalhador. Isso é crucial, sabe? Imagino que sim. Eu já vi casos de empresas que compraram o melhor protetor auricular do mercado, caríssimo, mas o pessoal não sabia colocar direito. O resultado? Uma falsa sensação de segurança. O ruído continuava lá. Putz. O treinamento é o que transforma um pedaço de plástico em proteção de verdade. E a empresa ainda tem que cuidar da limpeza, da manutenção e registrar a entrega, claro. E como a empresa sabe qual é o EPI certo? É o chefe que escolhe o mais barato? De jeito nenhum. A escolha é um processo super técnico. A norma proíbe o achismo. A empresa tem que ter um mapa dos riscos dela. E com base nesse mapa, ela seleciona um equipamento eficaz. Mas aqui vem o ponto que eu acho mais legal. Qual?
A norma exige que a empresa considere o conforto do trabalhador e mais, que ouça os próprios usuários. Opa, isso é interessante. Então, o trabalhador tem voz nessa escolha. Tem e deve ter. Pensa num óculos de proteção. Se ele embaça o tempo todo, aperta, distorce a visão, qual a chance do funcionário tirar ele só por um minutinho? Altíssima. Pois é. Por isso a decisão não é só da chefia. Precisa do aval técnico da equipe de segurança do trabalho, o SESMIT, e precisa ouvir a comissão dos funcionários, a CIPA. É um trabalho em conjunto. O equipamento só funciona se for usável na prática. E falando em óculos, uma coisa super do dia a dia, e quem já usa óculos de grau? A norma pensa nisso? Pensa sim, e é um ótimo exemplo do nível de detalhe. A norma diz que a empresa tem que se virar. Ou ela fornece um EPI já com o grau da pessoa, o que é mais raro. E caro, imagino. Sabe, que encaixam por cima do óculos de grau e, de novo, sem custo nenhum para o empregado. É um detalhe que mostra que a norma está preocupada com a pessoa, não só com o risco. Certo. A empresa tem um caminhão de responsabilidades. Mas e o outro lado? Qual é a parte do trabalhador nessa história toda? A bola volta para ele, e a responsabilidade é igualmente importante. A primeira regra é clara: usar o EPI só para aquilo que ele foi feito. Não dá para usar o capacete de banquinho na hora do almoço. Isso acontece mesmo. Acontece. E isso danifica o equipamento. A conservação também é por conta dele. Guardar, limpar. Ele é o guardião daquela proteção. Faz sentido. E talvez o mais importante de tudo, ele tem o dever de ser os olhos da empresa. Se o EPI rasgou, trincou, perdeu, qualquer coisa que o torne impróprio, ele tem que avisar na hora. Ficar quieto com o EPI danificado é se colocar em risco. Perfeito. Então a jornada é: fabricante produz, empresa escolhe, treina e entrega, e o trabalhador usa e cuida. Mas falta uma peça. Como eu sei que aquela luva do nosso exemplo realmente protege do que promete? Chegamos no coração do sistema, o certificado de aprovação, o famoso CA. O CA. Eu digo que o CA é mais que um RG do EPI. É tipo o selo do Inmetro num aparelho. Ele diz: este produto passou por testes rigorosos e foi aprovado para proteger contra estes riscos. Nenhum EPI pode ser vendido ou usado no Brasil sem um CA válido. É a garantia mínima. Então, quando eu pego um EPI, eu tenho que conseguir achar esse número nele. Com certeza. A norma exige que todo EPI tenha marcações visíveis, com o nome do fabricante, o lote e, claro, o número do CA. Isso é para rastreabilidade. Se um lote der problema, dá para recolher tudo. E tem um ponto sobre CA que parece burocracia, mas que ouvi dizer que é uma trava contra fraudes bem perigosas. A história de que um fabricante não pode emprestar o CA para outro. Por que isso é tão importante? Cara, porque isso acontecia. Era um problema sério. Empresas menores, sem condição de passar pelos testes, pegavam carona no CA de uma empresa grande. E aí? E aí você tinha no mercado um equipamento que parecia seguro, tinha o número, o selo, tudo. Mas na prática não protegia de nada. Era uma fraude que colocava vidas em risco. Essa regra, que proíbe a cessão do CA, corta o mal pela raiz. Cada CA pertence a um único produto. Faz todo o sentido. Uau! Agora que a gente entendeu as regras, vamos dar uma olhada nos equipamentos. O anexo 1 da norma é o catálogo de tudo que pode ser EPI. E a variedade é impressionante, né? É um universo. As pessoas pensam em capacete, bota e luva, mas a lista é gigantesca. Para a cabeça, não é só capacete contra impacto. Tem capuz para respingo químico, balaclava para câmara fria. E para os olhos também, imagino. Sim, vai de um óculos simples contra a poeira até máscaras de solda com filtros super específicos para cada tipo de radiação. E luvas? A variedade deve ser absurda. É o melhor exemplo. Tem luva para corte, para perfuração, para agente biológico, para temperatura alta, baixa, luva de malha de aço para frigorífico, luva de elétrica para eletricista, cada uma um projeto de engenharia diferente. Nossa. E a norma ainda lista cremes protetores, mangas. A proteção vai muito além de só cobrir as mãos. Me dá um exemplo de como a escolha errada dentro de uma mesma categoria pode ser desastrosa. O melhor exemplo e o mais dramático é a proteção respiratória. À primeira vista, uma máscara é uma máscara, mas a diferença é brutal. Vamos pegar dois extremos da norma.
De um lado, você tem um respirador simples, tipo o PFF1. Aquela descartável, né? Isso, aquela máscara que filtra poeiras é para riscos mais baixos. Agora, no outro extremo, a norma descreve um respirador de adução de ar, tipo máscara autônoma. É aquele equipamento completo com cilindro de ar nas costas. Tipo de bombeiro. Exato. Ele é usado em atmosferas que a gente chama de IPVS, imediatamente perigosas à vida e à saúde. Pensa num lugar com zero oxigênio ou com um veneno tão forte que uma inalada seria fatal. Meu Deus! Agora, imagina um trabalhador entrando num lugar desses com a máscara de poeira simples. A escolha errada aí não é uma questão de conforto, é a diferença entre sair andando do trabalho ou não sair. Uau! Isso coloca tudo em perspectiva. Fica muito claro que a NR06 é muito mais que uma lista, é um roteiro completo de um sistema de defesa. Exatamente. É um sistema integrado com responsabilidades compartilhadas que começam lá no fabricante, passam pela gestão da empresa e terminam no uso consciente pelo trabalhador. E o CA está no centro de tudo, garantindo que cada peça é confiável. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente percorreu a jornada, viu as regras, as responsabilidades. A norma parece cobrir tudo, o que e o como fazer. Mas sabe, isso me deixa pensando numa coisa. E o que seria? A norma define as obrigações, os procedimentos, a fiscalização cobra isso. Mas e para além do medo da multa? Como que as organizações e as pessoas transformam a cultura de segurança de verdade? Como o uso de um EPI deixa de ser uma obrigação chata, uma burocracia, para se tornar um ato genuíno de cuidado. Cuidado consigo mesmo e com o colega do lado. Essa mudança de mentalidade, sabe? De ver o EPI não como uma armadura imposta, mas como uma ferramenta de bem-estar. Talvez seja aí que mora o verdadeiro desafio, né?